Graças, paz, continuamos aqui a nossa aula, nossa quinta aula dentro do livro de Atos dos Apóstolos, com o desafio de resumir esse livro em 6 aulas. Se pudéssemos, teríamos aqui muitas outras aulas, falaríamos cada vez mais de maneira mais profunda, mas eu creio que dentro desse tempo estabelecido nós iremos aprender uma quantidade muito boa de conteúdo desse livro que é tão rico para nós. Os assuntos de hoje, se Deus permitir, iremos ainda aqui na última parte do livro, né, Até os Confins da Terra, iremos falar um pouco sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e entraremos já na terceira viagem missionária. Acredito que hoje não iremos terminar a terceira viagem missionária e, se Deus permitir, na última aula falaremos o restante da terceira viagem, a ida de Paulo a Jerusalém e a prisão dele e a ida dele até Roma. E aí encerramos o livro. Só como introdução, como a gente faz toda a aula, lembramos aqui que nosso esboço está baseado em Atos 1:8, quando Lucas escreve de maneira resumida aquilo de como ele ia dirigir o livro de Atos dos Apóstolos. E lá diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Já falamos a parte de Jerusalém, já falamos a parte de Judéia e Samaria. Já falamos aí uma boa parte dessa terceira parte do livro, que é Até os Confins da Terra, e hoje falaremos mais uma porção dela. E, queira Deus, na próxima aula encerraremos o conteúdo desse livro. Sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo de hoje. Deixa eu pegar aqui meu celular. Eu gosto de abrir a Bíblia nele. Voltei. Estava carregando um pouquinho aqui. Então, abra sua Bíblia. Deixa ela aberta aí. Segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós paramos no capítulo 15, quando Paulo vai até Jerusalém, junto com alguns irmãos. Lá acontece o concílio. Eles resolvem, vocês que são gentios, que estão se convertendo, não têm a necessidade de se circuncidar, nem de seguir a lei. E aí ele só pede para que eles não comam comida sacrificada a ídolos, não comam sangue, não tenham uma vida de imoralidade sexual, e pedem isso para que eles tenham uma boa convivência. E Paulo, ele volta para Antioquia muito feliz com os irmãos, leem a carta lá, junto com Silas e o outro irmão também. E aí nós terminamos mostrando que o Silas, ele continua lá em Antioquia, o Judas, que era o outro irmão, volta para Jerusalém, e Paulo e Barnabé também permanecem lá em Antioquia, ensinando, pregando aos irmãos. Hoje nós continuamos do versículo 36 do capítulo 15. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí, eu estou com a minha. E aí, o que acontece a partir do versículo 36? Paulo tem uma ideia, ele tem um insight, e compartilha isso com Barnabé, e ele diz, vamos visitar todos os irmãos, todas as cidades, os locais que a gente passou, que a gente foi pregando, e que foi constituindo igrejas lá, que na volta eles constituíram presbíteros. Vamos visitar esses irmãos para que a gente possa fortalecer a fé deles, para que a gente possa ensinar um pouco mais, ver como é que eles estão. E Barnabé concorda com isso. Só que Barnabé disse, vamos levar João Marcos. Vocês lembram, e a gente falou isso semana passada, que João Marcos foi com eles na primeira viagem, só que quando chegou num determinado momento da viagem, no início da viagem, inclusive, ele abandona eles e volta. E aí, problema feito, gente. Paulo diz, não concordo, não vamos levar João Marcos, ele abandonou a gente, e por conta disso houve um grande desentendimento entre Paulo e Barnabé, e cada um acaba seguindo caminhos diferentes. Barnabé
vai para Chipre, levando com ele João Marcos. Então, Barnabé era de Chipre, é uma ilha, e ele vai e volta para lá, para sua terra natal. Ele era natural lá de Chipre, e ele leva João Marcos. Enquanto Paulo escolhe Silas, lembra Silas que veio de Jerusalém, ficou lá em Antioquia, ele convoca, escolhe Silas e parte para a segunda viagem missionária com a bênção dos irmãos lá da igreja. Mais uma vez, a igreja de Antioquia, base missionária do apóstolo Paulo, envia Paulo e Silas para mais uma viagem missionária. E aí começa a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu coloquei aqui também uma imagem, tá vendo? Então ele sai daqui, ó, da Antioquia, e aí passa lá por Tarso, Perge, Derbe, Listra, Icônia, Antioquia da Psídia. Chega aqui em Troade, no porto, viaja até Filipos, passa por Antípolis, Bereia, Atenas, Corinto, viaja novamente de barco, dá uma passada super rápida em Éfeso, só para o caminho para voltar até Antioquia de novo. Então ele chega aqui na Cesareia, fala com os irmãos aqui em Jerusalém, depois sobe novamente e vai para Antioquia. Então ele dá uma luz, nessa parte aqui, é a volta dele em direção a Antioquia. Então, por onde ele passa super rápido aqui e volta para Antioquia, para o ponto inicial. Capítulo 16. No iníciozinho do capítulo 16, nós vemos que Paulo e Silas começam a viagem e chegam lá na região de Derbe, Listra, Icônio, aquela regiãozinha lá que foi o início da primeira viagem deles. E quando eles chegam nessa região, lá em Listra, Paulo encontra um discípulo chamado Timóteo. Vocês lembram dele, né? Tem aí duas cartas de Paulo, a primeira e a segunda Timóteo, cartas para esse discípulo amado de Paulo. Então aí é o início da caminhada deles, e eles vão ter aí muitos anos de caminhada juntos, pregando o evangelho. É um discípulo que Paulo utilizou muito, muito, muito mesmo nas obras dele nas cidades, tá? Então ele é de Listra, e no início da segunda viagem missionária, quando Timóteo começa a viajar com Paulo. Então, você já pode gravar isso como conteúdo. A partir de onde Timóteo, o discípulo de Paulo, começa a viajar com ele, a partir ali do início da segunda viagem missionária. E de onde Timóteo era? De Listra. Paulo decide levá-lo consigo na viagem, e por isso circuncidou, por causa dos judeus. Então, Timóteo, deixa eu escrever aqui. Timóteo era um homem de bom testemunho, eu coloquei aqui, e a sua mãe era judia, mas seu pai era grego. Então, a mãe de Timóteo era judia e o pai de Timóteo era grego. E por conta disso, pela mãe ser judia e o pai grego, Paulo decide circuncidar ele. Por quê? Porque eles iam pregar para muitos judeus, e os judeus, sabendo disso, que a mãe é judia, mas o pai não, poderia causar alguns impedimentos. Então, Paulo, com sabedoria, e entendam bem, Paulo não circuncidou Timóteo, e agora ele ia ter que cumprir a lei e tudo mais. Não. Ele fez isso por conta da pregação do evangelho, por conta de amor aos judeus, por onde eles iam passar para pregar. Lembrando, Paulo foi separado para ser o apóstolo aos gentios, mas onde ele chegava, gente? Ele pregava aos seus irmãos, aos judeus. Por onde eles passavam, fortaleciam as igrejas, anunciando as decisões tomadas em Jerusalém para que fossem obedecidas. Então, nós vemos lá no texto, nessa perícope, que por onde Paulo, Silas, Timóteo passavam, eles anunciavam, eles diziam, fomos lá em Jerusalém, está aqui a carta,
vocês que são gentios não precisam ser circuncidados, continue aí firmes na fé. E eles iam pregando, iam anunciando e fortalecendo a igreja. E as igrejas cresciam em número a cada dia mais. Deus ia acrescentando, ia salvando, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ia alcançando mais e mais vidas. E o corpo de Cristo ia crescendo. Quando chega no versículo 6 ao versículo 10, Paulo ele tem uma visão lá no porto de Troade. Paulo e seus companheiros são impedidos. Veja que interessante. Eles saem de lá, da região de Derbe, Listra e Icônio, e aí Paulo diz, vamos na província da Ásia, vamos lá, pelo aquele caminho lá de Éfeso, daquela parte ali, mas o Espírito impediu ele. Paulo e seus companheiros são impedidos de pregar a palavra na província da Ásia. E não foi por homem, não. Vamos ler aí o versículo 6 do capítulo 16. O texto diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então o Espírito Santo disse, não, agora não. Vocês não vão pregar lá agora, não. E também foram impedidos pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo, de entrarem na Bitínia. Olha o versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então, veja, o Espírito Santo, ele direcionava os passos do apóstolo Paulo, e em alguns momentos ele disse, não, vocês não vão por aqui, vocês vão por ali. E esse foi um dos momentos. Por isso, contornaram e chegaram até o porto de Troade. Durante a noite, lá em Troade, Paulo teve uma visão na qual um homem lá da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Atos, o capítulo 16, versículo 9. Depois da visão, Paulo entende que deveriam ir pregar o evangelho lá. Então, o Espírito Santo, mesmo que impediu deles irem para a região da Ásia, para entrarem lá em Bitínia, agora, através de uma visão, fala para eles, eu quero que vocês vão para a Macedônia. Atravessem aí, peguem um barco, vão para a Macedônia pregar o evangelho lá. E é lógico que Paulo entende isso e, como um verdadeiro cristão, obedece ao Senhor. E aí, chegando na região lá da Macedônia, eles vão para Filipos. Eles viajam, chegam lá em Filipos, que é na Macedônia. Era uma colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Então, Filipos é uma cidade extremamente importante. Colônia romana, então a cultura romana era fortíssima lá. E quem nascia em Filipos também tinha cidadania romana, se lembra disso? Quando a cidade era uma colônia romana, aqueles que nasciam lá tinham cidadania romana. Era uma pequena Roma. Quando a gente chama algum lugar de colônia, significa uma pequena Roma. E aí, o que acontece? Eles chegam lá na cidade e, como de costume, no sábado, eles procuram uma sinagoga. Só que o que acontece? Ou a sinagoga era muito longe, eles não conseguiram encontrar. Mas acredita-se que naquele momento, naquela cidade, não tinha sinagoga. E aí, o que é que Paulo faz? Ele sai da cidade e procura um lugar onde ele poderia se reunir para orar, um lugar de oração. Então, mesmo não tendo sinagoga, ou talvez não tivesse acesso, eu não quero deixar taxar dizendo que não tinha sinagoga lá, eu acredito que não, porque senão Paulo teria ido para a sinagoga, era o costume dele, ele procurava logo uma sinagoga e pregava o evangelho aos judeus, aos seus irmãos. Como não tinha, acredito eu, ele vai procurar um local de oração. E ele sai da cidade e vai à beira de um rio. E nesse rio ele acha um local de oração, onde, nesse local de oração, se reunia lá
algumas mulheres. E lá, junto dessas mulheres, eles decidem se reunir lá com aquelas mulheres que estavam lá orando, mulheres talvez tementes ao Senhor. E dentro desse grupo de mulheres que já estava lá, onde Paulo e os outros irmãos, Silas e Timóteo, se reúnem, estava Lídia. E aí Lucas, ele descreve a conversão dessa mulher. Então, quem era Lídia? O texto declara que Lídia era uma mulher temente a Deus, era uma mulher bem-sucedida financeiramente, ela era uma vendedora de tecido púrpura, lá da cidade de Tiatira. Então, Lídia era uma mulher que temia Deus e era uma mulher destemida, uma mulher que era empoderada, vamos chamar assim nessa linguagem de hoje. Ela era uma vendedora bem-sucedida, tinha condição financeira muito boa na cidade. E o que acontece com Lídia? Ela estava lá orando com aquelas mulheres, ela escuta a pregação do apóstolo Paulo, ela se converte, ela é batizada, e não apenas ela, mas os da sua casa. Então, isso deduz para nós que naquela reunião de oração ali, não estava só Lídia, mas muitas pessoas da sua casa, sua família. E depois disso, Lídia diz assim, ó, se vocês acreditam que eu me converti, que eu sou crente, então venham se hospedar na minha casa. E Lídia, e eles concordam com isso, e aí Paulo e a sua comitiva vão se hospedar lá na casa de Lídia, lá em Filipos. E aí, prestem atenção, porque nós iremos falar sobre algumas conversões que acontecem lá. Então, a primeira delas, a primeira história aqui, é de Lídia, uma mulher, e veja bem, Lucas é grego, então ele não tem dificuldade em falar de mulheres que tinham voz. Então, talvez um judeu não contaria essa história, por conta da sua cultura. Mas Lucas é grego e ele traz essa história de uma mulher bem-sucedida, que tinha voz, empoderada e que se converte por ser temente a Deus e recebe os irmãos na sua casa. Mas vamos continuar. Vamos ver, agora, vamos lá, depois dessa conversão, acontece alguma coisa com Paulo e Silas. E aí eu queria ler com vocês aí, Atos 16, do 16 ao 24. Eu botei aí Paulo e Silas na prisão, mas na realidade o que a gente vai ler agora é o que leva eles a serem presos. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a gente vai ler do versículo 16 até o versículo 24. Vai ser mais uma pessoa, mais uma figura que vai aparecer aí. Primeiro falamos de Lídia e agora contaremos a libertação da escrava que tinha um espírito de adivinhação. Então, Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 24, diz assim, ó. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, aquele lugar lá na beira do rio, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Então, a escrava, ela tinha um espírito, e esse espírito fazia com que ela adivinhasse o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não sei se vocês notaram, mas a partir de agora, no momento dos textos, talvez até antes a gente não tenha notado, mas agora, nesse versículo 17, Lucas se coloca na história. Eu vou repetir, vocês vão entender o que eu estou falando. Olha o que Lucas diz. Essa moça seguia Paulo e a nós. Então, o que é que eu entendo com isso? Quem estava lá, no mínimo, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas também estava nessa viagem missionária com o apóstolo Paulo. Nesse momento aqui em Filipos, Lucas também estava com ele. Por isso que ele se coloca no grupo. Veja que coisa interessante, né? Então, essa moça seguia a Paulo e a nós, quer dizer, Lucas também estava lá, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação.
Olha o que a serva estava gritando. Olha o que a escrava lá, que tinha um espírito, que não era de Deus, o espírito mau, estava se apoderando dela e ele gritava: esses homens são de Deus e eles estão pregando a salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Paulo ficou indignado com aquela situação, de ver uma mulher que era escrava, que estava possessa por um espírito, e esse espírito ficava gritando, incomodando eles, atrapalhando a pregação deles, falando isso. Então, veja a indignação dele. Gente, a indignação de Paulo não era só por conta do espírito, mas era por conta daquela situação daquela mulher. E aí ele decide libertar aquela mulher daquele espírito imundo, e ele, com a autoridade que Deus tinha colocado sobre ele, fala isso e ela é liberta. E aí o que acontece? Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. Versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-lo com cuidado. Versículo 24. Tendo recebido tais ordens, eles os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Você viu o que aconteceu? Paulo e Silas estão lá pregando o evangelho junto com outros irmãos. Essa escrava que tinha um espírito ficou lá atormentando eles durante vários dias, até que Paulo fica indignado e liberta ela em nome de Jesus. Essa mulher liberta. E o que acontece? Os donos delas, os seus senhores, veem que vão perder dinheiro. Perderam a fonte de lucro, porque ela não adivinhava mais. E por conta disso, eles fazem um motim, eles se irritam, fazem um motim contra Paulo e Silas, levam eles para frente dos magistrados, dizem: olha, eles estão errados, eles estão criando confusão aqui, estão contra a lei de Roma. E aí os magistrados mandam arrancarem a roupa deles. Eles são açoitados, chicoteados severamente. Severamente. Gente, não era alisando, não. Eles tomaram uma surra de chicote e ficaram todos lapiados, ensanguentados. Depois disso, foram jogados numa prisão. Foram presos num cárcere interior escuro, sujo, com seus pés presos num tronco. E ficaram lá, esperando para ver o que ia acontecer. Mas, nessa noite na prisão, o barulho foi diferente. Eu amo essa história, gente. Vocês sabem, é Paulo e Silas na prisão. Essa história é linda. E eu queria continuar lendo com vocês essa história. Atos 16, e vamos ver agora do versículo 25 até o versículo 34, que diz assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam:
creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele e, em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Versículo 34. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Veja que coisa linda. E eu queria separar 4 coisas que a gente poderia falar sobre esse texto nessa noite. Com certeza teriam muitos outros ensinamentos. Mas vamos levar em consideração 4 pontos aqui. Primeiro ponto. Ao invés de murmurar, Paulo e Silas decidiram adorar. Vocês hão de concordar comigo que Paulo e Silas tinham muitos motivos para naquela noite, naquela madrugada, estarem lá murmurando. Estarem talvez orando, dizendo, Deus, por que a gente está aqui? Senhor, a gente está pregando o teu evangelho. Nós oramos, Paulo orou, libertou aquela escrava. E o que a gente ganha com isso é ser chicoteado, ser humilhado, preso aqui, passar essa noite nessa prisão, sem saber se a gente vai ser morto amanhã, sem saber se a gente vai ser julgado amanhã. Mas Deus, por quê? Porque eles tinham motivos para isso. Mas Paulo e Silas, ao invés de murmurar, decidiram adorar a Deus. E nós, nos momentos difíceis que nós enfrentamos, qual está sendo a nossa escolha? Qual está sendo a nossa decisão? Você decide murmurar ou você decide adorar a Deus? O texto declara que eles começam a orar e a louvar ao Senhor e adorar a Deus. A exaltar o nome do Senhor naquele lugar. Qual é a nossa escolha? Aprendemos com esse texto que nós devemos escolher adorar a Deus. Segundo ponto, de alguma maneira, o testemunho de Paulo e Silas impactaram todos os presos que estavam naquela prisão. Paulo e Silas escolheram adorar a Deus, orar ao Senhor. E essa escolha criou um testemunho naquela noite, ao ponto de influenciar todos os presos. Por que eu estou falando isso? Porque o terremoto acontece e o texto declara que não só a porta da prisão de Paulo e Silas e os grilhões que estavam prendendo seus pés no tronco quebraram. Não. O texto declara que todas as grades da prisão são abertas, que todos os grilhões são quebrados. Mas a gente leu também que nenhum preso foge. Ninguém sai daquela prisão. Gente, de alguma maneira, o que Paulo e Silas estavam fazendo ali, as suas orações, os louvores a Deus, mexeram com aquelas pessoas que estavam ali. Porque, vamos compreender, gente, se você tivesse preso, talvez até injustamente, houve aquela confusão. Será que os presos, o natural não seria eles fugirem para talvez não morrerem, para talvez não serem julgados, ou no mínimo não serem açoitados novamente? Mas ninguém foge. E eu creio, eu entendo que eles não fogem, porque de alguma maneira eles foram impactados por aquilo que aconteceu com Paulo e Silas. E isso começou com a escolha de não murmurar, mas sim de adorar a Deus, de permanecer fiel. Terceiro ponto que a gente pode levar em consideração aqui. Paulo e Silas precisaram pagar um preço para o evangelho chegar ao carcereiro e à sua família. Vocês já pararam para pensar nisso? Paulo e Silas tiveram que ser açoitados, humilhados, presos, para que no final o carcereiro e a sua família fossem alcançados
pela graça de Cristo, pelo Evangelho, e forem salvos, batizados em nome de Jesus. Eles tiveram que pagar esse preço. E muitas vezes, nós não queremos pagar o preço da pregação do Evangelho. Veja, eu não estou dizendo que a gente tem que pagar o preço para ser salvo, porque Jesus pagou. E esse preço é suficiente, Jesus pagou. Mas nós deveremos sim pagar o preço da pregação do Evangelho. Não se enganem. A nossa vida deve ser uma vida de renúncia, uma vida de luta para a pregação do Evangelho. E muitas vezes nós passamos por privações e por momentos difíceis sem entender no início, sem compreender. Mas estamos ali para pregar o Evangelho. Um exemplo aí é nosso pastor Jorge. Dias atrás era o diácono Jorge, que foi lá para Triunfo, junto com a missionária Nádia, e paga um preço pela pregação do Evangelho lá. Quantos missionários não deixam o seu lar, a sua família, e vão para lugares distantes, passam dificuldades, eles estão pagando o preço da pregação do Evangelho. Só que, veja, não é só os missionários que têm que pagar esse preço, não. Todos nós temos que estar dispostos, como Paulo e Silas, fiéis ao Senhor, para lutar e o que deve é enfrentar para pregar o Evangelho. Talvez Paulo e Silas nem entendiam, nem compreenderam, talvez no início, por que eles estavam naquela prisão. Mas nós vemos que, e aí chegamos no quarto ponto, que Deus sempre esteve no controle de toda a situação. Às vezes nós esquecemos que Deus está no controle, gente. Não é porque a gente não entende o que está acontecendo. Não é porque a gente não consegue visualizar o futuro da situação. Às vezes não tem nem saída. Não é porque a gente não enxerga isso que Deus não está no controle e que Deus não está enxergando. Você vai dizer para mim que Deus não sabia que Paulo e Silas iam ser presos e por conta dessa situação, Paulo e Silas iam pregar o carcereiro e o carcereiro e a sua família seriam salvos? Deus sabia sim. E eu vou ainda mais além. Eu creio que Deus colocou Paulo e Silas naquela situação para alcançar a vida do carcereiro e da sua família. Então, creiamos, Deus continua no controle de toda a situação. Vale a pena servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Por quê? Porque Ele está cuidando de nós. E o final será um final de paz para aqueles que servem e vivem com Cristo. Então, que a gente possa continuar firme, como Paulo e Silas estavam firmes naquela noite. Escolher não murmurar, mas adorar. Escolher adorar o Senhor. Através do nosso testemunho, impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E aí iremos desfrutar, porque muitas vidas serão salvas em nome de Jesus, através das nossas vidas também e do nosso testemunho. Deus continua no controle de tudo. Você pode dizer amém aí na sua casa, mesmo não ouvindo, mas diga amém. E aí, o texto declara lá que o carcereiro não se mata, se arrepende, se converte, escuta a palavra de Deus. Ele e a sua casa são batizados em nome de Jesus. E olha, gente, eu tenho uma palavra que eu falo sobre esse texto, hoje eu não vou entrar, mas como é profundo quando o carcereiro pergunta a Paulo e Silas assim, o que é que eu posso fazer para ser salvo? E aí vocês viram a resposta dele? Ele diz assim, ó, deixa eu achar aqui o texto, ó. E aí, Paulo respondeu, eles responderam, né? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Um dia eu vou trazer essa mensagem. A profundidade dessa resposta de Paulo e Silas ao carcereiro. Por quê? O carcereiro era romano, gente. E o romano, ele só tem um senhor, César. Mas Paulo diz para eles, não, a partir de hoje, César não é mais o seu senhor. A partir de hoje, o seu senhor é Jesus Cristo. Quem manda em você é Jesus. Você é um soldado romano, né? Que está vigiando aqui, mas a partir de hoje, o coronel, aquele que comanda a sua vida, não é mais César, não é mais o tribuno, não é mais o oficial que está acima de você. É Jesus Cristo. Está disposto a isso? Está disposto
aí contra tudo que for necessário, até apenas um Senhor Jesus Cristo? E o carcereiro respondeu sim. E Paulo prega para ele e eles se convertem, são batizados em nome de Jesus. E a partir daquele momento, o carcereiro agora tinha um novo Senhor, não era mais César, mas era Jesus Cristo. A gente viu aqui a conversão de Lídia, uma mulher grega, temente ao Senhor. Nós vimos aqui a libertação de uma escrava e nós vimos aqui a conversão de um romano, de um soldado romano. Olha o evangelho chegando aos confins da terra. Olha o evangelho alcançando todos os patamares da sociedade. Do rico ao escravo, ao soldado romano, a pregação estava acontecendo e a graça do Senhor estava alcançando todos eles. Lembram as palavras de Pedro? Eu estou entendendo que Deus não faz acepção de pessoas. E nós enxergamos isso, e Lucas deixa claro isso, colocando essa história para nós. E aí, no dia seguinte, Paulo acorda com uma notícia. Os magistrados dizem, carcereiro, pode soltar Paulo e Silas. Mas Paulo também era firme, viu? Paulo vira para ele e diz, ó o dedinho, como assim? Vocês prenderam a gente e nós somos romanos. Olha, Paulo solta uma. Paulo diz, eu e Silas, nós temos cidadania romana. Vocês açoitaram a gente, prenderam a gente, sem passar a gente por um tribunal. E agora vocês querem soltar a gente na surdina? De jeito nenhum. Manda os magistrados virem aqui soltar a gente. Olha Paulo falando isso. E olha o que Atos 16, 38 e 39 diz. Os soldados relataram isso ao magistrado, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduziu-os para fora da prisão. E pediram-lhes que saíssem da cidade. Sabe por que eles ficaram atemorizados? Porque o romano não podia ter sido... eles não podiam, por serem romanos, passar pelo que eles passaram. Mas veja, Paulo não poderia ter falado isso quando foram açoitar ele. Paulo e Silas não poderiam ter dito assim, não batam na gente não, nós somos romanos. Paulo poderia ter feito isso. Mas eu creio que era a vontade soberana de Deus eles passarem por aquilo para que o evangelho chegasse ao carcereiro, para que o evangelho chegasse àqueles presos. A Bíblia não fala, mas em qual grau eles foram impactados também pelo evangelho. A família do carcereiro. Então, veja, tudo está no controle de Deus. Mas aí Paulo chega, faz com que os magistrados, com que os líderes viessem lá, pedissem desculpa a eles e acompanhassem eles até fora da prisão. E aí os magistrados pedem para que eles deixem a cidade de Filipe. Entramos ainda aqui no capítulo 16, do versículo 35 ao versículo 40. Diz assim que quando eles saíram da prisão, eles vão lá na casa de Lídia, eles encorajam os irmãos e depois de lá, eles partem da cidade e continuam a viagem missionária. E aí entramos no capítulo 17. No capítulo 17, nós já vemos Paulo lá em Tessalônica. Paulo e Silas chegam na cidade e, como de costume, procuram a sinagoga. Lá eles acham a sinagoga. E ficam lá durante 3 sábados pregando o evangelho lá. Então, por isso que eu digo que talvez em Filipe não tinha sinagoga, porque eles procuravam, era costume de Paulo fazer isso. Então, como ele tinha, como judeu, a abertura de pregar na sinagoga, então era uma estratégia muito boa deles. Eles chegavam na cidade, procuravam os seus irmãos judeus, começavam a pregar ali, e aí na própria sinagoga gregos também ouviam, prosélitos iam ouvindo, o evangelho ia crescendo na cidade, e normalmente a gente vê isso, que os judeus começavam a ficar com inveja, e aí ele começava a pregar agora nas praças, em outros lugares. Mas ele normalmente começava pelos seus. E aí, lá em Tessalônica, ele acha uma sinagoga,
e ficam ali mais ou menos 3 sábados pregando o evangelho. Alguns judeus, não muitos, mas muitos gregos e mulheres ricas da cidade se convertem através da pregação de Paulo lá na sinagoga. Mas para variar, os judeus ficaram com inveja, iniciaram um tumulto na cidade de Tessalônica. Invadiram a casa lá do irmão Jaso, à procura de Paulo e Silas, mas eles não estavam lá. E aí eles levam Jaso e outros irmãos e tentam incriminar eles com falsos testemunhos, dizendo, ó, eles estão acobertando Paulo e Silas, que estão fazendo confusão aqui na cidade, que estão pregando heresia. E eles tentam incriminar esses irmãos. E ao ponto desses irmãos terem que pagar uma fiança para poder serem libertos. Mas eles pagam a sua fiança e depois de pagar, eles são soltos. E aí, por conta disso, logo que anoiteceu, os irmãos decidem enviar Paulo e Silas lá para Bereia. Então, Paulo e Silas saem de Tessalônica e seguem para Bereia. Em Bereia foi diferente. Os judeus de lá eram mais nobres. O texto declara isso. Por que eles eram mais nobres? Eles recebiam uma mensagem com grande interesse. Eles ouviam a pregação do apóstolo Paulo com muito interesse. E não só isso. Depois de ouvir a pregação, com os ouvidos muito abertos, eles iam para a escritura e examinavam, iam lá conferir. Ó, realmente, está aqui. E por conta disso, muitos judeus de lá se convertem. Gregos e mulheres ricas também. Mulheres da alta sociedade. Muitos judeus de lá se convertem. E o texto deixa claro lá como exemplo para nós. Até hoje a gente diz assim, né, que nós temos que ser como os bereanos, né? Em vários momentos a gente vê isso. Nós não temos que ser como os de Tessalônica, mas nós temos que ser igual aos crentes lá de Bereia. Por quê? Porque eles ouviam a palavra com muita atenção, com muita vontade, com muito interesse, mas também eles examinavam nas escrituras, eles conferiam. E realmente é um ótimo exemplo para nós. A gente não pode ouvir tudo sem examinar as escrituras. Qualquer pregação, pegue a Bíblia, confira, veja se aquilo realmente é bíblico, para que você não seja enganado e seja também um cristão nobre, um cristão que ama as escrituras. Mas, quando os judeus lá de Tessalônica descobrem que Paulo está lá em Bereia e está fazendo sucesso, eles saem de Tessalônica e vão lá em Bereia fazer confusão, minha gente. Ô povinho chato. Eles vão lá fazer confusão. E aí os irmãos ficaram sabendo disso e dizem, Paulo, vai, vaza, sai daqui de Bereia para que não dê ruim para você. E aí Paulo é enviado lá para o litoral, vai bater lá em Atenas, mas Silas e Timóteo continuam lá em Bereia por mais um tempo. Então, Silas e Timóteo continuam pela região lá da Tessalônica, de Bereia, continua pregando, mas Paulo é enviado ao litoral e vai bater lá em Atenas. Mas veja que interessante, porque nessa viagem, por onde eles vão passando, eles vão pregando o evangelho e pessoas vão se convertendo e vão se formando igrejas. Grupos de irmãos que eram igrejas lá, que se reuniam em casa ainda, mas a igreja de Cristo vai crescendo cada vez mais em cada cidade que eles vão passando. E aí, do versículo 16 a 34, a gente vai ver o apóstolo Paulo lá em Atenas. E lá em Atenas acontece algo interessante, gente. Paulo, quando ele chega na cidade, ele fica indignado com tanta idolatria. A cidade de Atenas é uma cidade extremamente idólatra. E havia lá estado de muitos deuses pela cidade, templos, o templo de Artemis, é um templo muito grande lá. Então, desculpa, Artemis é em Éfeso. Então, existe, eu acho que, se eu não me engano, em Atenas tinha a deusa Diana,
Mas era assim, eles tinham muito, é uma cidade muito idólatra. E isso deixa Paulo indignado. E aí ele pega essa indignação e começa a pregar, meus irmãos. Ele começa a pregar nas sinagogas, ele começa a pregar nas praças, ele começa a pregar em vários lugares na cidade. E essa pregação dele aguça a curiosidade do povo. E o povo de Atenas era um povo fofoqueiro. O texto diz que o povo de Atenas, se você leu aí durante a semana, e você vai lembrar, diz que o povo ateniense só gostava de ouvir novidade. Então, se aparecia uma novidade, o povo corria para ouvir. Era fofoqueiro, gostava de novidade. E aí Paulo pega isso e ele começa a pregar e aguça ao ponto de surgir a oportunidade de Paulo ir até o Areópago da cidade. Para você entender, o Areópago era o local onde os filósofos discorriam, onde havia os discursos, era como se fosse um teatro, gente. Um teatro ao ar livre, que eles se reuniam para ouvir, para aprender, e Paulo ganha essa oportunidade, e aí ele traz um discurso bem contextualizado. E eu acho isso muito bacana no apóstolo Paulo. Ele tinha essa característica de contextualizar a pregação dele de acordo com o público que estava lá. Então, o que é que ele iria pregar para os atenienses? E aí ele faz esse discurso. Veja a sacada do apóstolo Paulo, lógico, eu tenho certeza absoluta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Atos, capítulo 17, do versículo 22 ao 31. Vamos abrir lá? Então, Atos 17, do 22 ao 31, diz assim, ó. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo diz que andando pela cidade ele viu vários altares de deuses, inclusive um altar que tinha escrito lá: ao Deus desconhecido. E aí ele continua dizendo: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, este eu anuncio a vocês. Então, Paulo ele pega a sacada daquele altar que ele viu que estava lá, o Deus desconhecido. Era tanto Deus, gente, que até um altar para o Deus desconhecido eles tinham. E ele diz: ó, é sobre esse Deus desconhecido que vocês adoram que eu quero pregar hoje. Veja que sacada, gente. E aí ele começa: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, a primeira coisa que Paulo diz é: esse Deus que eu estou pregando não habita nesses santuários que vocês têm. Veja, ele não negocia a palavra. Ele contextualiza a palavra, ele abre uma brecha para pregar para isso, para cativar a atenção deles, mas ele não massageia, ele não negocia a palavra, ele fala a verdade. Esse Deus que você chama de Deus desconhecido, é sobre ele que eu quero falar, e esse Deus não habita nesses templos feitos por mãos de homens. Versículo 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Segunda coisa que ele fala para aquela multidão: ele não precisa ser servido por mão de homens. Não precisa de sacerdotes que vão dar lá comida para ele, ou que vão colocar moedinhas para ele, ou que vão dar qualquer coisa para ele. Ele não precisa. Esse Deus desconhecido é ele que dá tudo à humanidade. Então, segunda coisa que ele bate de frente e desconstrói lá em Atenas. Primeira, esse Deus, o Deus que eu estou pregando, não habita em templos feitos por mão de homens. O Deus que eu estou pregando não necessita de nada, não é um Deus que carece de coisa alguma, mas ele é que dá tudo a todos. Versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar.
terceira coisa que ele fala para Atenas, ó, não tem esse negócio que cada Deus fez um povo, não. Deus fez todos os povos de um só. Ele fez todos os povos. Ele é o Deus que criou tudo. Versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então ele diz, Deus fez tudo isso para que vocês pudessem encontrar ele. Talvez tateando, não entendendo bem, vocês não entenderam bem, mas de alguma forma vocês chegassem a ele. Versículo 28. Pois neles vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então ele cita agora uma frase poética deles, para dizer, esse Deus é o Deus verdadeiro, onde nós precisamos dele, onde nós dependemos dele. Versículo 29. E assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Então, mais uma coisa que ele bate de frente, nós não devemos adorar imagens. Nós não devemos pensar que Deus é semelhante a qualquer imagem dessas que vocês têm aqui na cidade. Ele não é semelhante a imagem nenhuma dessas. Versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. E aí ele diz, Deus não levou em consideração a ignorância, mas agora ele está dizendo, se arrependam. E fechando no versículo 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí ele começa a falar de Jesus, gente. Então ele diz, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas a partir de agora vocês precisam se arrepender, porque um dia ele vai julgar o mundo através daquele que ele ressuscitou, Jesus Cristo. E quando ele fala sobre a ressurreição dos mortos, aí há uma divisão aí. Alguns começam a zombar, porque ele estava falando de ressurreição, mas outros ficam curiosos e dizem, sobre esse assunto aí, a gente quer ouvir um pouco mais. Mas por aí, para o discurso do apóstolo Paulo em Atenas. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Então, por conta desse discurso das pregações de Paulo, homens e mulheres se converteram, e aí fica agora mais um núcleo, mais uma parte do corpo de Cristo agora lá em Atenas. Entramos agora no capítulo 18, quando Paulo chega em Corinto. Deus permitindo, em outro momento estudaremos a igreja, as cartas de Paulo a Coríntios. Se for a vontade de Deus que eu seja professor, eu gosto muito dessas cartas. Estaremos aí muitos temas importantes e até polêmicos dentro dessa carta para a gente estudar um pouco e abrir a nossa cosmovisão. Mas, lembrando, tá vendo aí, depois quando Paulo escreve as cartas, ele já passou por lá, ele estabeleceu igrejas lá, ele pregou o evangelho lá em Corinto. Então vamos ler um pouco do que aconteceu com Paulo nessa segunda viagem, quando ele chega até Corinto. Chegando em Corinto, capítulo 18, versículo 1 ao 18, Paulo conhece Áquila e Priscila. Era um casal de judeus que haviam chegado recentemente da Itália. Então, Paulo e Áquila ficam trabalhando juntos, construindo tendas, até que Silas e Timóteo chegassem da Macedônia. Depois disso, Paulo passa a se dedicar exclusivamente à pregação. Então, Paulo, quando chega lá em Corinto, ele conhece esse casal, Priscila e Áquila, que vão ser um casal missionário, que vão pregar o evangelho, que vão ajudar Paulo também, que vão para outros lugares, que vão ficar em cidades lá, ajustando igrejas, pregando, ensinando o povo. E veja interessante, mais uma coisa interessante, é que Lucas faz questão de colocar o nome da mulher. Muitas vezes,
antes do nome do homem. Então, isso não era algo normal para o judeu. Talvez um judeu nem citasse Priscila, só Áquila, ou Áquila e a sua mulher, mas Lucas, como um bom grego, escreve aí, ó, não tem isso não, é Priscila e Áquila. Outra coisa interessante, isso mostra para nós o valor da mulher. Às vezes as mulheres acabam dizendo, não, porque não tem isso, a mulher pode fazer tudo. Dentro do reino de Deus, existem os papéis estabelecidos pelo Senhor para homens e para mulheres, mas não significa que a mulher não tem valor. Tá aí, ó, Priscila, mais um exemplo de uma mulher maravilhosa que pregava o evangelho, que era temente ao Senhor, que fazia diferença junto com o seu marido. Então, não pensamos assim, gente. É um pensamento muito pequeno e retrógrado dentro da palavra de Deus. As mulheres têm os seus papéis e são extremamente importantes na pregação, na divulgação do evangelho do Senhor. Tá? Então, outra coisa interessante que eu coloquei aqui, que o texto deixa claro e mostra uma profissão, talvez o ofício do apóstolo Paulo. Qual era o ofício do apóstolo Paulo? Ele construía tendas. Então, Paulo, o apóstolo, ele construía tendas. E, por um momento lá em Corinto, ele precisou trabalhar construindo tendas, talvez para fazer recursos, para sobreviver. Quando Silas e Timóteo chegam, aí Paulo diz, ó, a partir de agora vocês vão correr atrás, talvez, dos recursos, ou vocês trouxeram recursos, mas a partir de agora eu vou ficar exclusivamente com a pregação do evangelho. O que é que a gente aprende aí? Há momentos na vida do pregador que sim há necessidade de trabalhar em outras coisas, de correr atrás de outras maneiras de ter recurso para sobreviver, quando realmente há necessidade. Mas se a igreja ela consegue abençoar a vida dos pregadores, do pastor, do evangelista, daqueles que vivem da obra, amém. Que eles possam viver exclusivamente disso, para pregar mais, para ensinar mais, para ajudar mais irmãos. Paulo, como de costume, começa pregando aonde? Na sinagoga. Mas, em certo momento, ele deixa de pregar lá e passa a pregar na casa de Tício, o justo. Tício era um homem temente a Deus que morava do lado da sinagoga. Então, Paulo começa a pregar na sinagoga, mas, como sempre, ele começava a pregar lá, e aí começava aquela confusão. Alguns judeus se convertiam, mas outros não. E aí ele saía da sinagoga e diz, ó, fiz a minha parte, agora vou pregar agora diretamente aos gentios. E ele prega aí na casa de Tício, que era coladinho com a sinagoga. E aí, ó, nessas pregações, o texto declara que o chefe da sinagoga, chamado Crispo, e toda a sua casa se convertem. E muitos dos coríntios iam se convertendo, eles criam e eram batizados. Então, ó, a pregação tem poder. E o apóstolo Paulo pregava e Deus ia acrescentando aqueles que ele queria salvar para o corpo de Cristo. Então, e aí o texto, Lucas deixa claro, ó, uma pessoa importante da sinagoga se converte, o tal de Crispo. Paulo continua na cidade cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, lá em Corinto, sempre ensinando e pregando o evangelho de Cristo. Então, Paulo ele fica cerca de 1 ano e meio em Corinto, pregando, ensinando, instituindo a igreja. Então, vejo que lá em Corinto ele passa um tempo maior, talvez, do que as outras cidades. E aí depois a gente vai ver como ele amava a igreja de Corinto, porque ele criou um laço mais profundo de relacionamento com os irmãos lá, né? E aí, depois de sair de Corinto, Paulo começa a viagem de volta em direção a Antioquia. Então, de Corinto, ele agora começa a fazer uma viagem voltando em direção a Antioquia. Paulo viaja pela Síria, acompanhado por Priscila e Áquila, e antes de embarcar, ele raspa a cabeça devido a um voto que ele tinha feito. Depois disso, ele embarca, passa rapidamente lá por Éfeso, ele passa lá, deixa Priscila e Áquila lá em Éfeso e segue viagem. Paulo promete aos irmãos de Éfeso que voltaria se fosse a vontade de Deus. E realmente ele vai voltar na próxima viagem, ele vai passar um bom tempo lá em Éfeso. Mas nessa passagem é apenas uma passagem rápida. Atos 18, 22 diz, e ao chegar a Cesareia, ele chega ali em Cesareia, perto de Jerusalém, ele subiu
sauda a igreja lá de Jerusalém e depois ele parte para Antioquia e então chega novamente na base missionária em Antioquia e aí termina a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, vamos continuar agora. Vamos continuar agora entrando na terceira viagem missionária de Paulo, do apóstolo Paulo. Vai mais ou menos aí, ó, do capítulo 18, versículo 23, até o capítulo 21, versículo 26. Então, no capítulo 18, a partir do versículo 24 até o 28, nós vamos ver aí algo meio introdutório nessa questão. Estava acontecendo ali paralelo ao início dessa vontade do apóstolo Paulo fazer essa terceira viagem. Antes, eu vou ler o versículo 23, que diz assim, ó: depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, iremos começar agora a falar sobre a terceira viagem, mas aí aconteceu algo do versículo 24 ao 28 que Lucas quis colocar lá, por notar ser importante no início da história da igreja. Então, vamos lá, vamos ler do versículo 24 ao 28, diz assim, ó: enquanto isso, enquanto Paulo estava viajando, fazendo a viagem missionária, um judeu chamado Apolo, natural lá de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Quem é que ficou lá em Éfeso no caminho? Isso mesmo, eu sei que você respondeu aí. Quem ficou lá em Éfeso, que Paulo deixou lá, foi Priscila e Áquila. E aí, esse Apolo chega lá, um judeu de Alexandria, um homem culto, a gente vai ver aqui. Apolo era um judeu de Alexandria, homem culto, temente a Deus, instruído no caminho do Senhor, pregava com exatidão, mas só conhecia o batismo de João. Veja que onda. O texto, versículo 25, diz assim, ó: foram instruídos no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então, o próprio texto abre um parênteses na vida de Apolo. Qual era o parênteses? Ele ainda não tinha sido batizado em nome de Jesus. Vocês conseguem compreender isso? Quando o texto declara que ele só conhecia o batismo de João, significa que ele ainda não tinha sido batizado em nome de Jesus. E isso era importante, gente. A gente vai ver ainda hoje, daqui a pouco, que isso era muito importante para os irmãos da igreja primitiva. Se você não fosse batizado em nome de Jesus, você não fazia parte da igreja, você não era cristão. Então, Apolo era um homem temente a Deus, que estava pregando tudo certo, ele tinha um conhecimento, ele era erudito, ele sabia pregar, ele tinha uma boa retórica, uma boa oratória, mas ele ainda não era batizado em nome de Jesus. E aí, por isso que eu vejo a importância de Lucas ter colocado essa perícope, esse pedacinho desse conteúdo aqui. Por quê? Porque lá na frente a gente vai ver que Apolo ele prega lá em Corinto. Lembra que na carta de Corinto, uma das coisas era que Paulo diz, uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Pedro. Então, Apolo vira mais um missionário pregador do evangelho. Então, para deixar isso claro, Lucas fala desse momento aqui, quando ele chega lá em Éfeso e se encontra com Priscila e Áquila. Vamos continuar lendo. Versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aí veja, está dizendo aí que Priscila e Áquila batizou Apolo em nome de Jesus? Não, não está dizendo. Só que nós subentendemos que Priscila e Áquila ensina mais profundamente o caminho de Deus e batiza Apolo em nome de Jesus. Por que eu estou falando? Por que eu falo isso? Bruno,
A Bíblia não está falando isso aí. Mas veja, entenda o contexto. Lucas ele deixa claro que ele só era batizado no batismo de João. Ele traz isso à tona e depois diz que Priscila e Áquila se encontram com Apolo e ensinam a ele mais profundamente o caminho de Deus. Veja, o que Lucas estava querendo ensinar aqui era exatamente isso. Era o momento onde Apolo é batizado em nome de Jesus e conhece agora de maneira mais plena o caminho de Deus. E a partir dali, o que acontece? Ele é despedido pelos irmãos e apoiado pelos irmãos para ir para a região da Caia, para ir lá para Corinto, para continuar pregando o evangelho. E olha o que o versículo 28 diz: pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Então, nesse pedacinho aqui, do versículo 24 a 28, é o texto que mostra quando o Apolo se encontra com Priscila e Áquila, e eu creio que naquele momento ele aprende mais profundamente sobre Jesus, sobre o Senhor e sobre o batismo, e é batizado em nome de Jesus. Então você pode discordar de mim, não tem problema, porque o texto não fala, mas a gente vai continuar lendo aqui e a gente vai ver um próximo caso que é parecido com esse. E aí por isso que vocês vão entender porque eu falo com tanta convicção que esse é o momento onde o Apolo é batizado, talvez até por Áquila, pelo próprio Áquila. Trouxe aqui o mapa da terceira viagem missionária. Agora você vai ver, ó, ela é uma viagem maior, ela sai daqui da Antioquia, passa novamente, ó, tudo vai passando novamente, Corinto, Mirete, ele volta por aqui e acaba lá em Jerusalém, quando Paulo é preso em Jerusalém. Entramos agora no capítulo 19, vai ser o último capítulo que iremos abranger hoje. Na próxima aula a gente continua e termina o livro. E mostra Paulo chegando lá em Éfeso. Lembra que Paulo declara, passa rapidamente por Éfeso, voltando para Antioquia. Ele diz, se for a vontade de Deus, eu vou voltar aqui. Realmente ele volta agora. E dessa vez ele passa um bom tempo em Éfeso. Então, vamos ler aqui um pouco sobre esse momento dele lá em Éfeso. Eu falei para vocês que a gente agora vê algo parecido com o que aconteceu, né? Então, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Olha o que acontece. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Então, Lucas conta a história lá de Apolo, que ele se encontra com Priscila e Áquila. Eu acredito que ali ele conheceu mais profundamente sobre Jesus, sobre o Evangelho, e aí ele já sai lá batizado em nome de Jesus e pregando agora que Jesus era o Cristo. E depois disso, o texto volta agora lá para Paulo. Lembra que isso acontece simultaneamente. Paulo, enquanto Apolo sai de lá, de Éfeso, e vai para Corinto, Paulo agora vai para Éfeso. Lembrou? Apolo chega em Éfeso, se encontra com eles, de lá vai para Corinto. Enquanto ele vai para Corinto, Paulo agora chega em Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos lá. Versículo 2. E aí Paulo pergunta, e lhes perguntou a esses discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3. Então, que batismo vocês receberam? Olha a pergunta de Paulo. Eu quero que vocês prestem atenção na conversa aqui deles. Perguntou Paulo. Versículo 3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João? Respondeu eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo
e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns 12 homens. Então, vamos falar um pouco sobre esse texto aqui. Primeiro, esses homens só tinham o batismo de João, até equivalente a Apolo. Apolo, o texto declara lá, que ele só tinha o batismo de João. Esses homens, esses 12 homens, só tinham o batismo de João. E veja que interessante, Paulo pergunta para eles, a conversa não começa pelo batismo, a conversa entre eles, o diálogo começa por uma pergunta do apóstolo Paulo. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E aí ele responde, a gente não sabe nem o que é Espírito Santo. E aí, Paulo faz mais uma pergunta. Qual é a segunda pergunta que Paulo faz? Então, qual foi o batismo que vocês receberam? E ele responde, o de João. Veja bem, gente. Vocês conseguem compreender, talvez, no texto? Olha aí para o seu texto, olha para ele. Vocês conseguem entender que Paulo está declarando que o momento que eles creram é o momento do batismo? Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Quando Paulo pergunta assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E quando ele responde que nem sabe o que é o Espírito Santo, então ele pergunta, então, que batismo vocês receberam? Então, quer dizer, o momento que vocês creram lá, que foi o momento do batismo lá, qual foi o batismo? Como é que vocês creram e vocês não têm o Espírito Santo? E vocês não receberam lá os dons do Espírito? Que batismo foi esse que vocês receberam? E ele responde o de João. Então, isso me mostra que no momento da igreja primitiva, o crer e ser batizado eram um momento só. Não tinha essa divisão. Só que o que aconteceu com aqueles homens? Eles não tinham sido batizados em nome de Jesus. Por isso que eles não tinham o Espírito Santo. E aí, eu faço uma pergunta para você pensar. Por que Paulo, então, batizou eles de novo em nome de Jesus? Eles não já tinham sido batizados no batismo de João? Por que Paulo teve que batizar eles de novo em nome de Jesus? Paulo diz, o batismo de João teve o objetivo dele, era para arrependimento e anunciar a vida de Jesus. Só que Paulo, o texto não diz, mas Paulo ele continua a conversa com eles, ensinando, e batiza eles em nome de Jesus. Aí entra agora a questão de Apolo. Foi a mesma coisa, gente. Apolo chega na cidade, começa a pregar, Priscila e Áquila encontram com ele, chega para eles, e aí Lucas deixa claro, ó, ele era pregador, tudo bem, mas ele ainda não era batizado em nome de Jesus, ele só tinha o batismo de João. E aí Priscila e Áquila vai e conversa com eles, e eu creio que dentro dessa conversa, ó, Lucas não colocou lá, mas ele também é batizado em nome de Jesus. Aí depois dessa história, vem mais um exemplo. O apóstolo Paulo chega lá em Éfeso agora, se encontra com 12 discípulos e pergunta para eles, vocês têm o Espírito Santo? E vejam bem, é a mesma expressão que a gente falou lá naquele outro texto. Não é que eles não tinham a habitação do Espírito Santo, mas eles não tinham os dons espirituais. Os dons do Espírito não tinham sido derramados sobre eles. E aí, Paulo pergunta, vocês têm os dons do Espírito? E eles a gente não sabe nem o que é isso. E aí, Paulo nota e descobre que eles não tinham sido batizados em nome de Jesus. Então, há uma necessidade. E eu aprendo com isso que todos aqueles que tinham sido batizados no batismo de João tinham uma necessidade de serem rebatizados. Agora, na realidade, ser batizado em nome de Jesus. Porque nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E o nosso batismo é em nome de Jesus. Então, aqueles homens são batizados. E depois disso, lembra o que acontece lá em Samaria? Que é necessário que Pedro e João subam lá, imponham as mãos dele para que os dons do Espírito sejam derramados. Paulo era apóstolo. E aí Paulo impõe as mãos sobre aqueles homens e os dons do Espírito são derramados sobre ele. E naquele momento, de maneira miraculosa, eles começam a utilizar o dom de línguas e começam a profetizar. E é isso que acontece com esses homens. Eles só tinham o batismo de João
Então havia necessidade deles serem batizados em nome de Jesus. Por conta disso, Paulo batiza eles novamente e, em seguida, impõe as mãos sobre eles e eles recebem os dons do Espírito. Que, Deus permitindo, quando estudarmos a carta de 1ª e 2ª Coríntios, falaremos mais profundamente sobre os dons do Espírito. Paulo, como de costume, lá em Éfeso, começa pregando na sinagoga. Passou 3 meses, foi até mais tempo dessa vez, né? 3 meses pregando com liberdade lá na sinagoga. Mas depois disso, não conseguiu mais. Começou a ser impedido. E aí o que acontece? Ele passa a ensinar diariamente na escola de Tirano, onde ficou 2 anos ensinando lá. Então existia essa escola, talvez uma escola filosófica da cidade de lá, onde talvez o criador da escola, vivo ou não, né, às vezes já tinha morrido e a escola recebia o seu nome e continuava com o seu nome, era o tal de Tirano, e abre-se essa porta e Paulo ele começa a ensinar nessa escola, nesse local privado. E aí, graças a Deus, né, Deus que abriu essa porta, ele fica por 2 anos lá em Éfeso. E olha o que acontece, o texto usa até uma maneira exagero para falar algo que aconteceu lá, que foi super importante. Ó, Atos 19, versículo 10. Olha o que o texto diz. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Então, gente, é lógico que não foi todo mundo, né? Não tinha internet lá, então talvez alguém não ouviu. Mas o que o texto está dizendo é que a pregação chegou em todos os locais. Todas as localidades da província da Ásia conheceram a palavra do Senhor. Então, veja, olha que porta que Deus abriu lá em Éfeso. E Paulo fica ali mais de 2 anos, contando com o tempo de antes, pregando e ensinando lá em Éfeso. E o evangelho tem um crescimento exponencial por conta disso. E não era só pregação, gente. Versículo 11 e 12 da palavra de Deus lá de Éfeso, capítulo 19, diz que Paulo fazia muitos milagres, que Deus, na realidade, operava muitos milagres através da vida do apóstolo Paulo. Ao ponto, gente, do pessoal pegar lenço, avental, manta do apóstolo Paulo e levar para os enfermos. Só de botar o lenço lá, os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos. Então, houve um mover gigante lá na cidade de Éfeso. Lógico, Paulo, muito tempo lá pregando, ensinando, com milagres, com poder, com testemunho, e Deus foi operando fortemente lá, ao ponto de acontecer grandes coisas na cidade. E aí, Lucas abre agora mais um parênteses de um acontecimento que houve lá em Éfeso. E por conta desse acontecimento, o nome do Senhor também foi glorificado, que foi um acontecimento que houve com os 7 filhos de Seva. Vamos ler, que é interessante o que aconteceu com eles. Atos capítulo 19, do versículo 13 até o versículo 17, diz assim, ó: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. O que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Então, vê, esses 7 filhos de um dos chefes lá dos sacerdotes, que expulsavam demônios lá, começaram a dizer, em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, eu expulso esse demônio. Eles começaram a usar o nome de Jesus, e até através do nome de Paulo, para tentar exorcizar pessoas lá. E olha o que acontece. Versículo 15. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Olha o que o espírito maligno fala para esses homens. Jesus eu sei quem é. Paulo eu sei quem é. Agora, quem são vocês? Então, o endemoniado soltou sobre eles e os dominou,
espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Olha que vergonha, gente. Esses homens tentaram usar o nome de Jesus sem fé, sem crer, de maneira ordinária. E aí o demônio chega lá e diz, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, agora quem são vocês? Tomou uma camada de pau e sete. E saíram pelados, todo ferido, envergonhados. E no versículo 17 o texto diz, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Eles passaram vergonha, foram espancados e fogem pelados. Os judeus e os gregos temeram a Deus e o nome de Jesus foi engrandecido. Não brinquem com o nome de Jesus. É uma das coisas que eu aprendo com esse texto. A gente não deve brincar com o nome de Jesus e com o poder no nome de Jesus. Aplicando para nós, gente, tem muito falso profeta, muito falso pastor aí virado, que pregam em nome de Jesus, que curam em nome de Jesus, que expulsam demônios em nome de Jesus. Tenho certeza que um dia desse engano, o dia deles vai chegar e o próprio Jesus vai olhar para eles e vai dizer, eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome. Jesus diz, eu não vos conheço. Vocês que praticam, que vivem de maneira iníqua, que vivem a iniquidade. Então, a gente tem que relaxar o nosso coração, aprender mais e mais da palavra de Deus, para não cair nesses erros, nesses enganos, e ter a consciência que no tempo certo o Senhor vai pesar a mão sobre todos esses que fazem isso. E aí, no versículo 18 e 20, a gente vê mais um acontecimento grande em Éfeso. Sabe o que aconteceu? Muitos daqueles que creram se arrependeram verdadeiramente e decidiram destruir o material que eles tinham de feitiçaria e ocultismo. Na cidade de Éfeso existia muito ocultismo, mas o evangelho, onde a luz chega, as trevas não prevalecem. E sabe o que aconteceu? O texto diz que o total dos livros de ocultismo, de feitiçaria que foram queimados, deram em torno de 50 mil dracmas. Foi muito livro, gente. Foi muita gente se arrependendo e queimando o passado, queimando a feitiçaria, arrependendo, deixando para trás as práticas do passado e começando a viver uma vida nova com Cristo. E o texto diz que a palavra do Senhor só se espalhava mais e mais lá em Éfeso. E aí, no versículo 21 e 22, o texto declara que Paulo decide em espírito ir para Jerusalém e, depois de ir para Jerusalém, chegar também a Roma. Então, o texto declara lá, cita lá, Lucas cita, que naquele momento lá em Éfeso, depois daqueles acontecimentos, Paulo sente o seu coração levado pelo Espírito de ir para Jerusalém e de Jerusalém ir para Roma. E aí, do versículo 23 até o versículo 41, e estamos chegando aí no final do capítulo, há uma confusão lá em Éfeso. Vamos ler do versículo 23 ao 41. Olha o que o texto declara, vê. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. E, gente, quando a Bíblia fala o caminho, é exatamente o cristianismo, tá? Porque em muitos lugares era conhecido como a seita do caminho, ou então os discípulos do caminho. É bacana isso, né? E diz que por conta do caminho, por conta dos cristãos, dos discípulos lá, houve um grande tumulto na cidade. Agora, por que houve um grande tumulto na cidade? Versículo 24. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há
o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Então esse homem, que era ourives, que trabalhava com ouro, junto com aqueles que fabricavam ídolos, estátuas para os deuses, eles são a gente. A gente tem que fazer alguma coisa. Vocês não estão notando, não, que a pregação de Paulo está fazendo com que as pessoas se convertam e deixem de adorar esses deuses, porque ele diz que esses deuses feitos por mãos humanas não são verdadeiros. Se continuar assim, não só a gente vai perder o nosso trabalho, mas também o próprio templo da deusa Artemis que tem aqui vai cair em descrédito. Não só em Éfeso, mas em todos os lugares onde ele é adorado. Então, gente, o que acontece? Vamos continuar lendo. Ao ouvirem isso, versículo 28, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Então, veja, esses homens começaram a fazer uma confusão na cidade ao ponto que estava todo mundo gritando lá. E o pessoal, cada um que falava uma coisa, e tinha gente que estava lá e nem sabia por que estava lá. Versículo 33. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Artemis dos Efésios. Então, eles tentaram, os cristãos lá tentaram, os discípulos até tentaram argumentar, mas quando eles descobriram que era judeu, o povo começou a gritar durante 2 horas, sem parar. Versículo 35. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado o templo, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de prisão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentam as suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. De maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa do acontecimento de hoje. E, nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo dito isso, encerrou a assembleia. Resumindo, irmãos, eles gritaram, ao ponto de alguém de lá dizer: silêncio, preste atenção. Não tem nada contra eles. Se vocês continuarem gritando, o pessoal de Roma vai vir aqui e vai quebrar tudo, porque a gente vai ser acusado de ir de contra a paz de Roma. E isso, meu amigo, o romano odiava isso, a perturbação. E aí eles entendem isso e param e vão embora. E não acontece nada. E a palavra de Deus continua a ser pregada lá em Éfeso. Muita gente se converteu e há uma grande transformação na cidade. Eles decidiram incriminar, se reuniram, fizeram tudo isso. Está escrito aí para vocês ficar na memória.